E aí pessoas, e aí curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. Hoje vou mostrar uma série de sitezinhos bacanas para vocês buscarem um pouquinho mais de livros e tal, que valem a pena ficar de olho. São editoras nacionais que têm catálogo em publicação digital, ou seja, PDF, EPUB, uma série de outros, que pode ajudar aí alguém querer aumentar sua leitura, aumentar seu repertório de livros. Como um certo youtuber fala, de graça até injeção na testa, mas dessa vez é de graça, todo o conteúdo é bem-vindo, desde que seja bom. Então bora pro vídeo. A Pimenta Cultural é uma editora que tem uma série de livros em EPUB, que tem umas coisas bem legais de educação e de medicina, se eu não estou errado, mas principalmente educação. E aí, para quem tem interesse em ficar de olho no que eles publicam, acho legal dar uma olhada aqui no site deles. Pode ser de interesse coletivo. E, pô, EPUB, né, e-books, isso facilita a leitura num futuro, tipo, precisa de um celular novo, aí tem espaço para colocar, tem um tablet que pode ser usado, de origem e de formato digital. A segunda editora que eu recomendo é essa aqui, Associação Brasileira de Editores Científicos. São livros da área de filosofia que tem uma série de informações sobre diversas tendências e temáticas dentro da própria filosofia. Publicações recentes, publicações um pouco mais antigas, mas a maioria com questões sociopolíticas. E isso é interessante, porque a gente tem sempre que correr atrás de novas informações, novas visões, novos dados, novas informações para fazer nossa cultura geral e conhecimento geral ficar cada vez mais aguçado, melhor embasado, principalmente para quem vem da academia ou quer chegar no mestrado e doutorado, principalmente mestrado, porque doutores já sabem disso, mas no mestrado essas informações aqui são bacanas, essas editoras podem ajudar bastante, no caso, a Beck Brasil. O terceiro site não é de editora, mas é de uma livraria, chamado Library Genesis. A origem dela é russa, e que se eu quiser procurar alguma informação específica, então, por exemplo, eu vou colocar aqui Direito Constitucional Brasileiro, tem algumas coisas. E aí aqui na busca que você fizer, vai ter o número, a ID o nome, os nomes dos autores, o nome do livro, a editora, quando aparece, nem sempre aparece, o ano de publicação, 2021, cara, esse livro é recente, número de páginas, se tiver, a língua, que no caso é a nossa língua brasileira, a nossa língua portuguesa, o tamanho, o formato, se precisar converter o formato, EPUB para PDF, pode ser uma série de outros formatos para PDF, vai aparecer vários sites que podem fazer essa conversão de formato. Atenção que ele tem um limite de 100 megas, dependendo do site, tá? Dependendo do site vai ter um pouco menos, mas geralmente são 100 megas o arquivo que ele converte para PDF. E aí quando você precisar baixar o livro, vai clicar no númerozinho, tem livros que tem até 6 números, tem livros que não tem, não tá? Dicionário Brasileiro do Constitucional, isso é bacana. Aí vai clicar aqui em Get e ele vai baixar o arquivo para você. E aí você pode começar a ler. Atenção, por estar disponível em site não brasileiro, pode ser considerado pirataria, então atenção nessas horas do que buscar, onde buscar. Por isso fica mais como fonte de informação o Library Genesis do que proliferação da pirataria. Então, editores Pedro e João tem uma série de livros aqui de educação e tem uma série de outros também que vão fazer diferença aí na questão de cultura geral. E aí tem uma série de livros aqui, várias páginas. Os livros são de diversas origens, diversas categorias, tá? Serviço social, educação, linguística, discurso, ensino de línguas, tem uma série deles, principalmente educação. Olha só, música, interessante. É pena ficar de olho nessa editora porque tem muito conteúdo. Tem um outro projeto, ProfLab, esse, se eu não estou errado, é de Recife. Eu estava procurando coisas de criatividade na época e isso daqui me interessa, tá? Porque tem a ver com o possível futuro doutorado que eu estou buscando, que tem a ver com educação midiática. Para quem não sabe, midiática é das mídias, não é mediada, é das médias, ou seja, uma média é um diálogo entre as pessoas. No meu caso é midiática, que vem de mídias digitais e mídias contemporâneas ao nosso tempo da internet super veloz que a gente tem. No caso, eu estava procurando sobre criatividade e eu achei esse livro aqui de educação criativa, é muito legal, vale a pena ler. O que eu li, que para mim foi divertido, e tem vários diferentes, em diversos formatos, diversos tamanhos, diversos conteúdos. A maioria que parece que está download, mas alguns deles são pagos também. Neste caso aqui está tudo gratuito. Outra fonte de informação do Cero, esse site é internacional, e aí entra na mesma situação do Library Genesis. Vou colocar o mesmo termo, direito constitucional, que é para facilitar a busca. Ele vai pedir uma senha aqui e vai abrir
uma série de informações. Esse cara aqui daqui é mais chato, o mesmo livro da outra edição. Tá? Esse cara aqui é mais chato porque se eu clicar no botão direito ele não vai abrir uma tela, não vai me permitir baixar esse livro por outra tela, mas em compensação posso clicar com o botão esquerdo. Ele mostrou o formato EPUB, ou seja, vai precisar converter. Ele tem uma série de publicidades espalhadas, eu que tenho bloqueador de publicidade para não me encher o saco. E também, dependendo da situação, vai ficar cheio de publicidade atrapalhando o download. Depois que eu fiz aquele registro, baixar o arquivo, pode deixar um comentário se quiser, eu não vou deixar comentário nenhum, para mim não faz diferença. E eu posso fazer diversas pesquisas. Como eu pesquiso muita coisa, gosto de pesquisar muita coisa, vale a pena dar uma olhada nisso aqui. A editora VV também tem outros produtos, tem outros livros gratuitos e pubs para serem pesquisados, independente. Esse daqui eu acho que eu já li, alguma coisa do Paulo Freire eu já li, e aí tem uma série de informações aqui que valem a pena ficar de olho, ficar atento, pesquisar tecnologias e educação, acessibilidade. Então são várias coisas aqui relacionadas à educação que pode fazer a diferença no caminho de vocês para alcançar novas fontes de informação. O projeto Gutenberg é um projeto alemão, até porque Gutenberg era alemão, na época de 1450, quando ele criou a primeira Bíblia e o processo de impressão por tipos móveis na Europa. Na Alemanha foi lá e juntou uma série de livros e fez essa biblioteca para todo mundo consultar. Atenção que pode estar em inglês e alemão, tá? Alguma coisa ali do italiano, espanhol, francês, tá? Mas o foco deles é publicação em inglês e alemão. Então pode ser interessante para vocês ficarem de olho nesse projeto aqui que tem muito conteúdo. Se quiser traduzir para o português pelo tradutor automático, eu acho que vale a pena, mas as publicações aqui serão especificamente em alemão ou inglês, só para vocês saberem que existe esse projeto. Achei por um acaso, achei fantástico, muito bacana. Eu vou colocar até aqui em português do Brasil e aparece alguma coisa. Tá? Português, isso é português de Portugal, tá? Então Açores, e só para vocês entenderem que pode chegar alguma coisa em português. Se eu colocar design, vai aparecer uma série de coisas, pode ser interessante aí para quem tenha interesse de pesquisar outras fontes. E o mais difícil deles, que é o ZLibrary, também na mesma pegada da Doceiro e da Library Genesis, Direito Constitucional Brasileiro, pode aparecer algumas informações. Lembrando que tanto o Doceiro quanto o ZLibrary podem ser considerados tão pirataria quanto o próprio Library Genesis. Então atenção no que vocês buscam, como buscam e o que buscam nesses sites. Vai ficar na descrição do vídeo as informações de cada um desses sites, os links específicos, na ordem que eu mostrei aqui, mas é para vocês entenderem que sim, é possível buscar. Só atenção ao ZLibrary, que vira e mexe ele está fora do ar. Tiram ele, fazem ele não funcionar. Tá? E existe um outro limite do ZLibrary, justamente precisar se registrar, precisar cadastro, para poder fazer acho que mais do que 10 downloads por dia ou 5 downloads por dia. Tá? A cada 24 horas ele zera o EasyPage e aí você pode fazer novas buscas, novos downloads. O que o Doceiro e o Library Genesis não fazem, mas como esse cara aqui já é mais restrito, então pode ser que tenha que esperar passar 24 horas para fazer novos downloads. Então guardem bem os links dos livros que vocês têm interesse. Mas lembrando sempre, cuidado com a pirataria. Tá ok? Não é lá muita coisa, não são lá muitos locais para se pesquisar, mas só o fato de existirem e de estarem disponíveis eu acho que já vale a pena dar uma conferida, dar uma consultada, eventualmente de tempos em tempos. Para quem faz mestrado e doutorado, principalmente mestrado no início, esses sites são uma mão na roda, muita coisa eu achei em alguns desses sites, não todos, mas alguns. Mas nem todos os livros que eu precisava, que eu gostaria de ter, tem neles. Vira e mexe está fazendo consulta, pesquisando coisa. Em contrapartida, pelo menos saber que existem e pode ajudar numa pesquisa mais aprofundada de algumas coisas, são úteis e são funcionais. Lembrando, priorizem sim, sempre a versão digital dos livros que você encontra, então comprar essas versões digitais tanto para valorizar as editoras e os autores quanto as lojas, mas se o preço do produto final em si, físico, tanto impresso quanto no EPUB, seja caro, aí inevitavelmente vai cair na pirataria e é isso que eu tô batendo na tecla da atenção, sabe? Cuidado com ela, cuidado com isso. Dependendo da situação, a França é um país que respeita muito o direito autoral, então, e também foi um dos primeiros países a criar uma legislação específica de direito autoral. E aí, por isso eles têm uma cultura de preservar sempre os produtos originais, evitando a pirataria ao máximo. E aí é um país meio chato de conseguir algumas coisas,
E isso pode causar problemas para quem acabar caindo na pirataria por lá, paga uma multa alta e tal, tem uma série de restrições. Mas, tipo a Austrália, a classificação indicativa na Austrália é uma das mais severas do mundo. O Canadá é um país que tem também sérios problemas com pirataria de software e de jogos por lá, mesmo que tenha um mercado estabelecido, eles também têm problemas de pirataria. Então são situações específicas que podem causar problemas aos usuários. Por isso, atenção aí na hora de baixar o livro. Priorizem sempre as fontes oficiais. A Amazon, estante virtual. Saraiva nem existe mais, né? Mas se algum dia voltar, tem a própria Saraiva, tem outras livrarias aí. Priorizar aí a venda desse produto, desse material oficial. Ah, mas não tem no Brasil o livro estrangeiro em inglês. Fazer o que, né? Não vai pagar o frete por conta disso, porque é caro pra caramba. Pagar em euro, pô, fala sério. Caríssimo. Então, certas situações permitem certas burlagens, mas não significa que é legal. Tá? É imoral e antiético e tal, mas só aí na questão de tomar cuidado. Ficam as recomendações. Espero que ajude, espero que seja útil. Muita coisa antiga está disponível, muita coisa nova e inesperada também está disponível, mas acima de tudo, conhecimento. Os caras que fizeram essas bibliotecas digitais estão priorizando o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, mesmo que seja na pirataria. É meramente uma questão de consciência. Vai querer o livro ou vai querer pagar pelo produto? Isso eu deixo por conta de vocês. Falou? Até o próximo!